A verdadeira história de Golias e seus irmãos. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Vamos mergulhar em mais uma jornada épica pelo túnel do tempo. Hoje vamos explorar a história verdadeira de um dos maiores guerreiros de todos os tempos e seus formidáveis irmãos. Preparem-se para uma aventura repleta de motivação, emoção e curiosidades. Esta é a história de Golias e seus irmãos. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like de gratidão e fique conosco até o final. Nossa história começa em uma era de bravura e desafios. Os filhos de Rafa, gigantes de estatura imponente, habitavam a terra de Gate, onde seu reino era temido e respeitado. Vamos mergulhar nas origens épicas da história de Golias e seus irmãos. Nas profundezas do tempo, em uma era de mitos e lendas, a terra de Gate erguia-se majestosamente, dominando o horizonte com suas muralhas imponentes. Era nessa terra que a história de Golias e seus irmãos começava a ser forjada. As imagens transformadoras, os filhos de Rafa, conhecidos como gigantes de Gate, eles eram temidos e respeitados por sua estatura imponente e força avassaladora. A lenda dizia que sua linhagem remontava aos tempos primordiais, quando os deuses moldaram a terra e os seres que a habitavam. Em cada batalha, os gigantes de Gate demonstravam sua ferocidade e determinação, esmagando seus inimigos com golpes poderosos e resistindo a ataques que teriam abalado até mesmo os guerreiros mais destemidos. Uma animação mostra Golias o mais proeminente entre seus irmãos, treinando arduamente desde a infância, aperfeiçoando suas habilidades de combate e forjando sua reputação como um dos mais formidáveis guerreiros da terra. E entre esses gigantes destacavam-se, em particular, Golias, dotado de uma coragem incomparável e uma força que desafiava os próprios deuses. Erguia-se como um colosso entre seus irmãos. Desde jovem, ele treinou incansavelmente, preparando-se para os desafios que o aguardavam nas batalhas por vir. As imagens culminam em uma cena de Golias liderando seus irmãos em uma carga implacável contra as legiões inimigas, com o sol se pondo ao fundo, pintando o céu de tons de vermelho e laranja. E assim as origens épicas da história de Golias e seus irmãos foram escritas nos anais da história, marcando-os como guerreiros lendários cujo legado ecoaria através dos séculos. Mas sua verdadeira jornada estava apenas começando. Entre os filhos de Rafa, Golias destacou-se desde cedo, com sua força imensurável e sua coragem inabalável. Era rapidamente e se tornou uma lenda viva entre seu povo. Uma figura imponente emerge das sombras, destacando-se entre os gigantes que o cercam. Seus ombros largos suportam uma armadura de bronze polido, enquanto uma capa vermelha esvoaça ao vento, denotando sua posição de liderança. Golias, o mais formidável entre os filhos de Rafa, era uma visão de força e coragem personificada. Sua estatura colossal impunha respeito, enquanto sua determinação inabalável o elevava acima de seus pares. Os olhos de Golias, faiscando como uma intensidade feroz, observam o horizonte com uma mistura de desafio e confiança. Em suas mãos, ele empunha uma lança cuja ponta reluzente brilha como uma estrela cadente. Desde jovem, Golias foi destinado a grandes feitos. Seu treinamento começou nos campos de batalha de Gate, onde ele aprendeu os segredos da guerra e a arte da sobrevivência. Cada batalha era uma lição, cada desafio uma oportunidade de crescimento. Golias não era apenas um guerreiro, era uma força da natureza. Sua lança era uma extensão de seu próprio corpo, cortando o ar com precisão mortal. Seus inimigos tremiam diante de sua ira, sabendo que enfrentar Golias
significava enfrentar a própria morte. E em cada batalha, Golias liderava pelo exemplo, sua coragem era contagiosa e inspiradora, seus irmãos a segui-lo rumo à vitória ou à morte. Para Golias a honra era tudo, e ele não recuaria diante de nenhum desafio, por mais assustador que fosse. O sol poente lança um brilho duradouro sobre Golias e seus irmãos, destacando suas figuras heróicas contra o horizonte, mesmo diante das adversidades mais sombrias. Golias permanece inabalável, uma rocha contra os mares da guerra. E assim, Golias, o destemido, tornou-se uma lenda viva entre seu povo. Sua bravura ecoaria através dos séculos, inspirando gerações futuras e alçarem grandes alturas e desafiarem os limites do impossível. À medida que as batalhas se intensificavam, a reputação de Golias e seus irmãos se espalhava como fogo selvagem. Eles enfrentaram inúmeras adversidades, desafiando exércitos inteiros com sua determinação incomparável. Aqui está uma descrição detalhada de como a lenda de Golias e seus irmãos se espalha. As terras de Gate, envoltas em sombras da noite, ecoam com o clamor das batalhas. No coração da cidade fortificada, os gigantes filhos de Rafá se preparam para mais um confronto épico. Enquanto Golias e seus irmãos marchavam para a guerra, suas façanhas heróicas ecoavam além das fronteiras de Gate, como os ecos de um trovão distante. Rumores de seus feitos corajosos se espalhavam como fumaça de uma tocha acesa em meio à escuridão. Viajantes vindos de terras distantes traziam histórias extraordinárias sobre os gigantes de Gate, descrevendo suas batalhas épicas e sua imensa força. As tavernas e mercados se enchem com o zumbido das conversas, enquanto as pessoas se maravilham com as lendas que circulam. Cada vitória de Golias e seus irmãos era celebrada como triunfo sobre o impossível. De terras distantes, até mesmo aos corações dos reinos vizinhos, a fama dos gigantes de Gate se espalhava como fogo selvagem, consumindo tudo em seu caminho. Os bardos e trovadores entoam canções de bravura e coragem, imortalizando as façanhas dos gigantes em versos melodiosos. Em feiras e festivais, suas histórias são contadas e recontadas, crescendo em magnitude a cada nova narrativa. As lendas dos gigantes de Gate transcendem as barreiras do tempo e espaço, tornando-se parte do tecido da própria história. De geração em geração, as histórias são passadas adiante como um legado que nunca se apaga. Até mesmo nos salões dos reis e rainhas, as histórias de Golias e seus irmãos encontram eco. Os monarcas ouvem com admiração e respeito, reconhecendo o poder e a glória dos gigantes que caminham entre os homens. E assim a lenda dos gigantes de Gate se espalham com uma chama ardente, iluminando o mundo com sua grandeza e inspiração, pois onde quer que haja coragem, onde quer que haja bravura, ali também estará a lembrança dos gigantes que desafiaram o destino e triunfaram sobre eles. Mas os mais poderosos guerreiros enfrentam seus próprios testes. Quando o jovem pastor chamado Davi se apresentou para enfrentar Golias, ninguém poderia prever o desfecho épico que se seguiria. Aqui está uma descrição detalhada do desafio de Davi contra Golias. O sol nascente pinta o horizonte com tons de laranja e ouro, enquanto o campo de batalha ressoa com o som dos exércitos em preparação para a confrontação iminente. No centro da planície, Golias, imponente em sua armadura reluzente, emana uma aura de invencibilidade. Em um momento que mudaria o curso da história, um jovem pastor chamado Davi emerge das sombras, uma figura aparentemente insignificante diante do colosso que enfrenta. Seu rosto determinado e olhos determinados mostram uma confiança que desafia toda a lógica. As murmurações se espalham pelas fileiras dos exércitos, enquanto soldados e espectadores observam com fascínio e incerteza.
Alguns duvidam do destino de Davi, enquanto outros veem uma esperança brilhante em sua coragem. Diante das dúvidas e hesitações dos outros, Davi permanece firme em sua decisão, com uma fé inabalável e uma convicção inquebrável. Ele se oferece para enfrentar Golias em combate singular, uma proposta que desafia todas as convenções da guerra. Golias, olhando para o jovem desafiante diante dele, solta uma gargalhada trovejante que ecoa pelo campo de batalha. Sua voz ressoa com desdém e descrença, enquanto ele zomba da ideia de que um simples pastor poderia ser uma ameaça para ele. Mas Davi, sem se deixar abalar pelas zombarias de seus oponentes, permanece determinado em sua missão, com uma confiança tranquila e uma fé inabalável em seu Deus. Ele se prepara para o confronto que determinará o destino de todos os presentes. Os espectadores prendem a respiração enquanto Davi se aproxima de Golias, sua funda girando habilmente em sua mão. Seu coração bate forte no peito, mas sua determinação permanece inabalável. E assim, diante dos olhos do mundo, Davi e Golias se enfrentam, representando mais do que apenas dois guerreiros em conflito. Eles personificam a luta entre o poder e a humildade, e a arrogância e a fé, o gigante e o humilde pastor. O momento se estende em um silêncio tenso, enquanto Golias levanta sua lança em preparação para o ataque final. Mas antes que ele possa lançar seu golpe mortal, Davi, com uma precisão cirúrgica, lança sua pedra em direção ao gigante. E então, em um instante que parecia durar uma eternidade, a pedra de Davi encontra seu alvo com uma precisão milimétrica, atingindo Golias em sua testa desprotegida. O gigante cai ao chão, derrotado por um golpe aparentemente simples, mas impulsionado por uma fé inabalável. O campo de batalha irrompe em um tumulto de celebração e admiração, enquanto os exércitos olham maravilhados para o jovem pastor que derrotou o invencível Golias. Davi, erguendo sua funda ensanguentada ao céu, personifica a vitória da coragem sobre o medo, da fé sobre a dúvida, da humildade sobre a arrogância. A vitória da determinação. Com apenas uma funda e uma pedra, Davi desafiou o gigante com uma coragem que ecoaria através dos séculos. Sua vitória não foi apenas sobre o adversário, mas sobre o medo e incerteza. Embora tenham caído em batalha, o legado de Golias e seus irmãos vivem através das eras. Sua coragem inspirou gerações futuras a enfrentar seus próprios gigantes, seja qual for sua forma. Anos se passaram desde a épica batalha entre Davi e Golias, mas a memória do gigante derrotado ainda ecoa pelos vales e montanhas da terra de Gade, em meio às ruínas das antigas muralhas. As histórias de Golias e seus irmãos continuam a inspirar e intrigar os corações daqueles que a ouvem. Embora Golias tenha caído em uma batalha, seu legado permanece imortalizado nos anais da história. Sua coragem e força, sua determinação e fé continuam a ecoar através dos séculos como um farol de esperança em um mundo cheio de desafios. Monumentos erguidos em sua homenagem adornam as paisagens, testemunhando a grandeza do guerreiro que uma vez caminhou entre os homens. Suas estátuas, esculpidas em pedra e bronze, retratam-no em toda a sua majestade, uma lembrança eterna de sua coragem e bravura. Mas o legado de Golias vai além das estátuas e monumentos. Ele vive nos corações e mentes daqueles que são inspiradores por sua história, que encontram força em sua determinação, coragem em sua fé e esperança em sua vitória contra todas as probabilidades. Nas páginas dos livros sagrados e nas canções dos bardos, a história de Golias é contada e reencontada, transmitindo sua mensagem de coragem e perseverança para as gerações futuras. Sua jornada, marcada por desafios e triunfos, serve como um lembrete de que até mesmo os mais poderosos podem ser derrotados pelo poder,
da determinação humana. E assim, o legado de Golias vive em cada batalha travada, em cada desafio superado, em cada vitória conquistada contra os gigantes que enfrentamos em nossas próprias vidas. Sua história nos lembra que não importa quão imponentes sejam nossos adversários, podemos encontrar força dentro de nós mesmos para superá-los. E à medida que o sol se põe sobre as terras de Gate, lançando um brilho douradouro sobre os campos verdejantes, a memória de Golias continua a brilhar como uma estrela solitária no céu noturno, lembrando-nos de que mesmo na escuridão mais profunda, há sempre uma luz de esperança a guiar nosso caminho. Em descrição detalhada do legado de Golias, destaca como sua história inspiradora continua a ressoar através dos séculos, oferecendo coragem e esperança para aqueles que enfrentam seus próprios desafios. Sua jornada épica é um lembrete atemporal da força do espírito humano e da capacidade de superar adversidades aparentemente insuperáveis. Você sabia que Golias era conhecido por sua habilidade única com a lança, que seus irmãos eram tão formidáveis quanto ele em combate, e que sua história inspirou inúmeras obras de arte e literatura ao longo dos séculos? E assim, a jornada chega ao fim, mas o legado de Golias e seus irmãos permanece eternamente vivo. Que suas histórias nos inspirem a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e determinação. No crepúsculo da história, a saga de Golias e seus irmãos permanece como um farol de inspiração e coragem. Suas batalhas épicas e suas vitórias sobre os mais temíveis adversários ecoam através dos séculos, como um testemunho da força indomável do espírito humano, da obscuridade das lendas antigas. As páginas dos livros modernos, a história de Golias continua a cativar os corações e mentes daqueles que a ouvem. Seu legado transcende as fronteiras do tempo e do espaço, tocando os corações daqueles que anseiam por coragem e esperança. Assim, quando olhamos para trás, para as ruínas das antigas muralhas de Gate, vemos mais do que apenas os vestígios de um reino perdido. Vemos a lembrança eterna de um guerreiro destemido e seus irmãos, cuja bravura desafiou até mesmo os deuses. Que a história de Golias nos lembre que, mesmo diante dos gigantes que enfrentamos em nossas próprias vidas, há sempre uma força dentro de nós, capaz de superar qualquer obstáculo. Que sua coragem nos inspire a enfrentar nossos medos mais profundos e a alcançar novos patamares de grandeza. Enquanto o sol se põe sobre as terras de Gate, o legado de Golias continua a brilhar como uma estrela solitária no firmamento, guiando-nos através das sombras da incerteza em direção ao futuro repleto de possibilidades. Por isso, celebremos a história de Golias e seus irmãos e que nela nos lembre sempre da infinita capacidade do espírito humano de triunfar sobre a adversidade. Para aqueles que ouçam desafiar os gigantes, o legado de Golias será eterno. Essa conclusão ressalta a eterna inspiração e relevância da história de Golias e seus irmãos, destacando sua capacidade de transcender o tempo e inspirar gerações com sua coragem e determinação. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão, compartilhe, que Deus te abençoe e até a próxima.